Vou falar sobre comunicação Flutter nativo, mas como eu sei que tem muita gente na empresa que não está por dentro muito do desenvolvimento mobile, até porque não é a área, eu resolvi, antes de falar só da parte técnica da comunicação, também falar um pouco sobre o desenvolvimento mobile, o Flutter, e por que que a comunicação Flutter com nativo ela é tão interessante. Tá? Então, o desenvolvimento mobile, ele teve o boom dele em meados de 2017, 2018, com o lançamento do iPhone. E também com o anúncio da App Store, né? Um aplicativo que para desenvolvedores jogarem os seus aplicativos. Ah, Dentre as plataformas de desenvolvimento mobile, a gente tem dois sistemas operacionais que são gigantescos e que dominam o mercado mundial. No caso, o Android e o iOS. O iOS, no caso, só para dispositivos da Apple, e Android, assim, para várias e várias empresas utilizam o sistema operacional Android para lançarem os seus aparelhos. No caso, Xiaomi, Samsung, Motorola, enfim, por causa que é baseado no distro Linux, então qualquer um pode utilizar sem problemas. Enfim, quando a gente teve esse boom em 2007, 2008 do desenvolvimento de aplicativos, e cada uma dessas plataformas elas tem suas especificidades. Quando a gente desenvolve para Android, a gente utiliza duas linguagens de forma nativa. Quando eu falo de forma nativa, eu digo que são linguagens que elas têm um vínculo, que aquela plataforma ela tem aquela linguagem por padrão, tipo assim, aquela, tipo, se você aprender Java ou Kotlin, no caso dessas duas linguagens que estão aparecendo na tela, você vai conseguir fazer aplicativo do jeito que você quiser, porque são linguagens que são vinculadas a esse tipo de desenvolvimento. No caso do Android, como eu já falei, o Java, que está aparecendo aqui, e o Kotlin. O Kotlin, ele é meio que um Java um pouco mais rebuscado. Eu, particularmente, prefiro o Kotlin. Acho o Kotlin bem mais bonito. Mas tem pessoas que utilizam o Java aí, os odilons da vida aí, preferem. Fale do meu Java, não. E o iOS, que tem dois também. O Swift, que tem a logo mais bonita dos aplicativos, uma águiazinha muito bonita. E o Objective-C. Eu, particularmente, nunca fiz nada em Objective-C, mas eu já peguei alguns códigos para transferir para Swift. Swift eu acho uma linguagem bem elegante. E ela é bem mais fácil do que ambas essas daqui, na minha opinião, né? Claro. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento mobile, a gente tem que ter em mente que naquela época, né, se você quisesse lançar um aplicativo, você, olhando assim numa perspectiva de empresa, você ia ter que escolher lançar para Android ou para iOS, ou se você tivesse uma equipe grande, né, você lançava para os dois, mas você precisava de duas equipes. Ou seja, você tinha um custo muito elevado para lançar o aplicativo, porque você ia ter duas equipes diferentes. Você ia ter também que certas funcionalidades em uma plataforma mais fácil que em outra plataforma. Ou seja, isso também atrapalhava deadlines. Se eu fosse entregar ambos os aplicativos em, sei lá, 3 meses, 4 meses, talvez ocorresse uma demora por causa de que eu teria que fazer duas aplicações e poderia ter certos empecilhos em uma que em outra eu conseguiria desenvolver mais rápido. Ou seja, além da questão financeira, também tinha a questão de quebra de prazos. Enfim, esses eram problemas que tinham no começo do desenvolvimento, quando a gente só podia programar em plataformas nativas do Android e do iOS. Perfeito. Com o passar do tempo, foi se criando frameworks de desenvolvimento que tinham por objetivo a criação de códigos, de um código só, e esse código fosse compilado nas duas plataformas, porque daí você ia reduzir tempo, né? Então, aí no mercado foram surgindo vários e vários frameworks, Reactive Native, Xamarin, Ionic, PhoneGap, NativeScript. Várias dessas plataformas aqui, elas têm por propósito o desenvolvimento multiplataforma para mobile, ou seja, em um código só, geram dois executáveis, Android e iOS. Dessas daqui que eu estou mostrando para vocês na tela, a mais famosa dentre elas é o Reactive Native. Também por ser baseado em JavaScript, ela tem uma comunidade mais ativa do que as outras. Cada uma dessas frameworks que eu estou mostrando para vocês, elas têm suas especificidades. No caso, linguagem, comunidade, mas todas elas compartilham de um ponto em específico que o Flutter se dá muito melhor.
quando comparadas a elas. Todas essas linguagens, todas essas frameworks, elas são transpiladas. Ou seja, quando eu gero o executável daquele programa, eles pegam o código que foi escrito na linguagem deles, no caso do Reactive Native em JavaScript, o Ionic também um pouco em JavaScript. Eles pegam essa linguagem, eles traduzem para linguagem ou Android, ou Kotlin ou Java no Android, ou Swift ou Objective-C no iOS, e daí eles traduzem para código de máquina e geram um executável. E esse executável, ele fica bem pesado, e é demorado para gerar também, porque tem todas essas etapas. Quando a gente entra na ótica do Flutter, o Flutter ele não tem isso. Tá? O Flutter ele foi desenvolvido em 2017 pela Google, ou seja, uma grande empresa que criou o Flutter, que faz com que a comunidade, vou falar primeiro aqui da comunidade, cresça cada vez mais. Quando o Flutter se compara com outras plataformas de desenvolvimento, a gente tem que a curva de aprendizado do Flutter ela é muito mais rápida do que nessas outras linguagens. Um comparativo que eu posso fazer é uma pessoa que tem um conhecimento de programação básico, se ela entrar em uma dessas plataformas, ela não vai conseguir lidar muito bem, se sair muito bem. Agora, no Flutter, ela consegue, porque o Flutter possibilita isso para a gente, porque a Google pensou nisso quando ela desenvolveu. Ou seja, ela tem uma curva de aprendizagem muito fácil para quem está começando. E isso aí atrai pessoas novas. Então, a comunidade do Flutter é uma comunidade muito grande. O Flutter, ele é código aberto, ou seja, qualquer um da comunidade que utilizar o Flutter pode mexer nele como ele quiser, nos widgets do Flutter como ele quiser, pode, se ele vê um problema, falar para a equipe do Google, ou então modificar no Flutter que ele está rodando na máquina dele para, se ele vê esse problema, ele melhorar localmente antes de jogar lá, sei lá, como pull request para que a galera da Google olhe e veja se tem realmente o bug para ser consertado. Então, o Flutter possibilita isso para a gente. Por ser código aberto e por ser mantido por uma empresa gigante como a Google, e por ter uma curva de aprendizado muito fácil para quem está iniciando, a comunidade do Flutter é crescente. Ela é uma comunidade gigantesca atualmente. E qualquer dúvida que a gente tem sobre qualquer coisa do Flutter, possivelmente alguém já passou por isso. O Flutter ele é muito bom, ele tem muito conteúdo, muita gente lançando coisas, então o Flutter ele consegue, por causa da sua comunidade, ser uma framework muito poderosa. O desenvolvimento mais rápido do Flutter, ele se dá por causa também uma coisa que as outras frameworks têm, que um código executável ele gera para as duas plataformas, Android e iOS, só que o Flutter ele tem se você não utiliza pacote externo nenhum que modifique alguma coisa de uma plataforma específica, você pode ter certeza que não vai dar problema nenhum no seu código Flutter. Agora, se você utiliza uma biblioteca de terceiros que tem alguma coisa implementada em alguma dessas plataformas, é interessante que você cheque, né? Claro que você vai checar antes de lançar um aplicativo, mas a chance de dar erro no Flutter, quando você coloca o código em duas plataformas, sem no código Flutter você colocar nenhuma dependência que mexa com algo específico dessas plataformas, é quase nulo. Ou seja, o Flutter ele tem essa vantagem também. A alta qualidade de desempenho. Quando a gente desenvolve algo no Flutter, além de ser muito fácil codar no Flutter, os widgets e a UI que é gerada é muito bonito para quem está, para o cliente, para quem está vindo do aplicativo. E o desempenho, como eu tinha falado, todas as outras linguagens, as outras frameworks, elas são transpiladas. O Flutter, ele é compilado. Todo o código gerado no Flutter, quando ele já vai ser traduzido diretamente para a linguagem, para o código de máquina específico da plataforma Android ou iOS, que faz com que com que o executável seja mais rápido e menor do que o das outras plataformas. Então, o Flutter também tem isso de vantagem quando comparado a outras plataformas. E o custo reduzido que também as outras oferecem é que uma equipe só consegue fazer a manutenção de um aplicativo para Android e para iOS. Tá, perfeito. Mas por que utilizar a comunicação Flutter nativa? Antes de mostrar o porquê utilizar a comunicação Flutter nativa, é importante eu explicar o que é uma comunicação Flutter nativa, né? Basicamente, a comunicação Flutter nativa ela vai se dar quando eu tenho alguma coisa, quando eu não tenho algo no Flutter e eu precise utilizar o código nativo, que já vai ter aquilo implementado muito provavelmente, para fazer o vínculo disso no Flutter. Tá.
E eu vou utilizar isso quando? Eita, se perdeu aqui. Eu vou utilizar isso quando? Botei aqui, porque utilizar apareceu várias vezes aqui na tela. Primeiro, eu utilizo a comunicação Flutter nativo para atender um propósito específico. Como assim? Por exemplo, imagine que você está fazendo um aplicativo que você precise utilizar um QR Code, um leitor de QR Code. Mas aquele leitor de QR Code, ele está muito bacana no Android, só que no iOS ele não está legal. Então, o que é que você faz? Você faz a comunicação Flutter nativo no iOS daquele serviço para melhorar ele. Ou seja, esse é um exemplo de uma comunicação Flutter nativo que você pode fazer para melhorar algo para que atenda a um propósito específico. Implementar serviços que o Flutter ainda não tem suporte. Na empresa, até um tempo atrás, até meados de 2022, no começo de 2022, a gente precisou implementar um serviço que não tinha implementado no Flutter. Qual serviço era esse? A Bitmoving, que foi o serviço que a gente implementou, ele é um serviço de player já consolidado no mercado, que tem implementação para web, para Android, para iOS, e eu não sei se tem para TV, mas enfim, tem para Android e tem para iOS. E o Flutter não tem um serviço que consiga se vincular à Bitmovie, porque nunca não foi pensado pela comunidade, porque é algo muito específico. Então, a comunicação Flutter nativo pode ser utilizada para pegar esse serviço que tem no Android e no iOS e vincular ele com o Flutter, colocando esse código nativo para se vincular com o Flutter. E o terceiro é a adição de features. No caso, por exemplo, no lance do QR Code de novo. Digamos que o código seja perfeito no Android e no iOS, e você vincule no seu projeto, mas ele não tenha uma funcionalidade que você quer. Então, você pode pegar esse código e fazer uma modificação no nativo, porque possivelmente o Flutter não tem esse vínculo, né? Geralmente, quem faz essas bibliotecas utilizam o nativo para fazer esse vínculo. E você vai lá e adiciona uma feature que você quer. Então, a comunicação Flutter nativo também é interessante ser utilizada com esse propósito. No Flutter, passou direto aqui. No Flutter, existem dois tipos de comunicação Flutter com nativo, com dois propósitos diferentes. A primeira é uma comunicação por canais e a outra uma hospedagem de view. Essa comunicação por canais, você vai esperar somente, você vai enviar um método para o nativo e esse método vai retornar uma resposta para você. É algo bem assim, você envia, ele devolve para você. É algo bem simples de fazer. E o mais complexo, que é uma hospedagem de view, que é quando, por exemplo, vou dar exemplo do QR Code, de um barcode agora. Você quer que na sua aplicação tenha um barcode, mas não existe esse serviço implementado. Então, você vai lá no nativo, que já tem esse serviço por padrão em plataformas nativas. Você pega esse código, está lá, e faz a comunicação dele para o Flutter. Ou seja, você vai estar pegando essa view no nativo e comunicando ela para o Flutter, para mostrar no Flutter. Basicamente, seria isso, a hospedagem de view e por canais. Quando você hospeda uma view, você também vai utilizar o conceito de canais, de eventos e de várias outras coisas. Então, como na hospedagem de views a gente vai ter também uma comunicação por canais, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu acho mais interessante primeiro explicar como funciona essa comunicação por canais. Mas antes disso, queria falar para vocês que eu estou falando da comunicação Flutter com nativo somente para desenvolvimento mobile, para Android e para iOS. Mas o Flutter ele fornece isso para todas as plataformas em que ele dá suporte. No caso, para Android, para iOS, macOS, Windows e Linux. Porque assim, o Flutter ele não tem só no desenvolvimento mobile, ele também tem para desenvolvimento desktop e desenvolvimento web. Só que ele não é maduro nessas plataformas. Ele é maduro para Android e para iOS. Mas ele permite isso em outras plataformas. No Android, ele utiliza duas linguagens, Kotlin e Java. No iOS, Objective-C e Swift. No macOS, só o Objective-C. No Windows, C++ e no Linux, só o C. Você pode fazer essa comunicação Flutter com o nativo em todas essas plataformas, mas no caso aqui eu só vou abordar para Android e para iOS, tá? Mas o conceito ele é o mesmo para essas daí. Como é que funciona essa comunicação Flutter nativo por canais aqui, ó? A gente vai ter dois conceitos. A gente tem um conceito de client e o conceito de host, que são dois conceitos que fazem muito sentido e que são meio óbvios, né? Óbvios. Tá, por exemplo, o Flutter, o aplicativo Flutter, ele é o client e o host é a plataforma no qual ele está rodando. Por exemplo, se ele está rodando no iOS,
quem hospeda aquele código Flutter é o iOS. Se ele está rodando no Android, quem hospeda aquele código Flutter é o Android. E assim, rodando nessas duas plataformas, quando a gente cria um projeto no Flutter, ele cria para a gente dois arquivos. O AppDelegate, no iOS, e a main activity no Android. Só que, assim, esses dois arquivos aqui, se você é um programador Flutter que nunca mexeu com comunicação nativa, possivelmente você nem sabia que esses dois arquivos existiam. Basicamente, eles são arquivos de configuração para fazer essa configuração Flutter com nativo, que são gerados no momento da criação desse projeto. O AppDelegate no iOS e a main activity no Android. Quando a gente está falando de canais de métodos, ele é uma via de mão dupla, ou seja, você envia algo para o nativo e o nativo lhe retorna alguma coisa. Para você fazer isso, você tem que você utiliza um método chamado method channel no Flutter, você define, e quando você está na plataforma host, você tem que utilizar o método para chamar esse method channel, e eles têm que meio que fazer, como é que eu posso falar? Eles têm que darem match nas tags. Ou seja, se eu tenho um método no Android, no Flutter, chamado getBatteryLevel, se eu for pegar isso no iOS ou no Android, esse mesmo canal lá para fazer esse match de canais, ele tem que ter o mesmo nome, porque senão o Flutter não vai entender que aquele dali é o método que você está chamando, e se esse método não existir nas plataformas nativas, ele vai retornar um erro para você, que você pode tratar também no Flutter, tá? Certo. Então, como fazer esse canal de comunicação? Aqui eu botei uma imagenzinha legal, para que a gente consiga entender melhor. A gente tem um código no Dart, que é a linguagem que roda na framework Flutter. A gente chama no Dart um method channel, que a gente dá o nome que a gente quiser. E nas plataformas host, Android e iOS, a gente chama esse método com o mesmo nome que a gente deu no Android, porque daí ele dá match, e daí a gente consegue fazer todos os canais que a gente quiser. Esse canal aqui, ele permite diversas chamadas, porque assim, você tem um canal do Flutter para o nativo, e eu tenho esse canal de comunicação, mas dentro dele eu posso ter várias ramificações, porque assim, quando eu chamo esse canal, eu estou fazendo o vínculo do Flutter com o nativo baseado naquele canal. Só que se eu quiser, por exemplo, chamar várias e várias funções dentro do nativo, eu posso, dentro daquele canal, certo? Ou seja, esse canal ele vai servir só como, eu dizendo assim, ele está dentro daquele contexto específico que eu defini para o method channel, só que eu posso ter várias e várias coisas. Por exemplo, eu defini um method channel chamado X no Android, e lá no nativo eu defino esse method channel chamado X, ou seja, ele vai dar match com o canal que eu fiz no Flutter, e dentro desse canal de métodos aqui, eu tenho, por exemplo, o getBatteryLevel para pegar o nível da bateria. Eu posso ter também, por exemplo, pegar a versão do dispositivo que ele está rodando e várias outras informações que o nativo me proporciona. Ou seja, vocês veem como é poderosíssimo, né? A única coisa que eu tenho que fazer é setar o nome que dê match no Android e no Flutter para o nativo e definir quantas e quantas funções eu quiser, que daí eu vou conseguir fazer essa manipulação. Tá. Como fazer um canal de comunicação no Flutter? Eu tenho que criar uma tag específica para cada canal de comunicação dentro de um contexto. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, 5 canais de comunicação no Flutter, com 5 propósitos específicos, por exemplo, eu tenho um canal de comunicação chamado DeviceInfo. Então, eu chamo esse canal de comunicação na plataforma nativa com esse mesmo nome. E dentro desse canal de comunicação, eu boto várias e várias chamadas que são referentes a informações do device. Eu posso ter outro canal com outro nome e com outra proposta que eu faça a mesma coisa. Ou seja, ambas no Flutter no nativo tem tags específicas e que deem match, e é importante que não tenham o mesmo nome, tá? Porque se eu colocar dois canais de métodos com o mesmo nome, o Flutter não vai entender para qual mandar e o nativo não vai entender qual o Flutter está chamando, já que tem dois iguais lá. Então vai dar problema também. Dá um único nome no método nativo para dar match com Flutter. Quando a gente faz uma comunicação por canais de métodos, quando a gente está chamando as funções que esses canais de métodos nos proporcionam, a gente pode ou não enviar valores do Flutter para ele. Por exemplo, eu quero pegar a quantidade de bateria que o meu telefone tem.
Então, eu posso fazer, eu chamo esse canal eu chamo dentro daquele canal aquele método específico e ele vai me retornar a bateria. Ou seja, eu não enviei parâmetros do Flutter, só que o nativo me enviou parâmetros. Beleza. Agora eu posso fazer só, por exemplo, um canal de comunicação que agora um exemplo que eu não sei se existe porque eu nunca cheguei a experimentar. Mas, por exemplo, eu mando um canal de comunicação que ele só desligue o meu device, certo? Esse canal de comunicação ele não precisa me retornar um valor para que isso funcione, entendeu? É só um canal de comunicação de mão única, que eu não preciso de um retorno de valor para que eu faça alguma coisa no meu código Flutter. Só que é interessante sempre a gente retornar algo quando a gente acaba essa comunicação para que o Flutter entenda e o nativo entenda que aquela comunicação acabou. Assim, em 90 e pouco por cento dos casos, se você não retornar nada, não vai dar problema no Flutter. Só que, por boas práticas, a gente tem que retornar, mesmo que a gente retorne só, tipo assim, aquele canal terminou, um result igual a true, só para dizer que ele terminou. Mas quando eu tô, no retorno que eu estava falando, é um retorno que a gente utiliza no código Flutter como um valor para fazer alguma operação. Então, não, a gente pode fazer isso, mas a gente também pode não fazer isso. O canal de métodos nos dá essa opção também. Tá. A gente termina essa parte de fazer uma comunicação Flutter com o nativo via canais para entrar na parte de criação de views nativas. Essa daqui ela é mais complexa do que uma criação por canais, só que ela é muito mais interessante do que uma criação só por canais. Porque, assim, tem certas coisas que tem nas plataformas nativas que o Flutter não dá suporte para a gente. E a gente pode pegar essa view que já está existente no nativo e jogar ela para dentro do Flutter via a comunicação que a gente tem entre essas duas plataformas. E a gente pode fazer o que a gente quiser com isso aí, claro, com serviços que estão implementados no nativo. Por exemplo, uma coisa que a gente fez na OBI foi um player de vídeo. O Flutter, por padrão, ele não nos dá essa opção de fazer isso via via Flutter. O Flutter ele não tem essa opção, ele não tem serviço de vídeo. Mas com a comunicação nativa, quando a gente utiliza essas plataformas nativas, seja no Android, seja no iOS, a gente já tem isso implementado. No caso do iOS, o AV Player, no caso do Android, o Exo Player. Então a gente pode pegar essa view que não existe no Flutter, mas existe na plataforma nativa e fazer ela funcionar dentro do Flutter. Ou seja, isso aí é fantástico, né? Faz com que o Flutter seja mais poderoso, porque ele pode se comunicar com essa view e de uma forma também, pessoal, de uma forma fluida, que é o mais interessante. Quando a gente fala dessas views, a gente tem dois tipos de views. A gente tem as views híbridas e também as views virtuais. Esse conceito de view híbrida e view virtual, ela é mais do lado do Flutter, tá? Que é a forma que ele renderiza as views que são geradas no nativo. Então, assim, quais são as diferenças dessas duas views? A view virtual, ela é mais leve do que a view híbrida, só que também ela perde em algumas performances dentro da aplicação. No caso, ele renderiza a view como uma textura, a view virtual, e ela não tem a interação com o toque de usuário na tela tão bem quanto uma view híbrida. Só que a view híbrida, por prover para a gente essa interação mais fluida, ela também pesa um pouco mais na hora de ser renderizada. Só que é tão pouco, sabe? Depende muito da aplicação para essa view híbrida ser pesada. Mas, geralmente, é muito mais recomendável se utilizar a view híbrida do que uma view virtual. E esse peso também não é só no aplicativo que eu estou falando, é também no device que ele está rodando. Ou seja, se você está com um celular muito antigo, quem sabe uma view híbrida seja ruim para ele. Mas em devices mais avançados, assim, mais tecnológicos, as views híbridas elas são perfeitas para qualquer coisa, porque o celular já consegue lidar com aquilo pelo poder de processamento dele. Quando a gente cria uma view nativa, a gente tem que também setar uma tag única para aquela view, porque imagina, eu tenho um código nativo. Então, eu quero ter uma view no nativo de vídeo, uma view que acesse a câmera, uma view para fazer um barcode. Então, todas essas views elas têm que ter tags específicas para que na hora que eu esteja chamando ela no Flutter,
não dê um problema de comunicação. Tipo assim, eu estou chamando essa daqui, mas na verdade eu estou me direcionando para essa aqui. Então elas têm que ter tags específicas que na hora que eu chamo ela dê match com aquela que eu estou chamando mesmo. Isso eu vou mostrar para vocês melhor, porque falando assim é meio complicado de conseguir pegar. Ela tem uma tag única também para canais de métodos e canais de eventos. Esses canais de métodos aqui é aquele canal que a gente falou, tá? Porque criar uma view só por criar uma view não é muito interessante, pois. Porque a gente também tem que se comunicar com aquela view e fazer mudanças naquela view. Por exemplo, um player de vídeo é de suma importância a gente ter canais de métodos. Para quê? Para dar play, para dar pausa, para levar o vídeo de uma posição a outra, para, enfim. E também os canais de eventos para saber, poxa, o player está pronto para ser tocado? O player está pausado? Qual é o tempo atual daquele player? Esses eventos vão retornar para o Flutter essas informações também. Criar instância via factors. Esses factors aqui são interessantes porque, assim, eu vou explicar isso melhor no código para vocês, porque isso aqui é bem técnico. E a gente tem que registrar essas views na main activity no Android ou no app delegate, se for no Android. Tá. Quando a gente está... isso aqui é o básico da comunicação, assim, a nível de entendimento de como elas funcionam, mas não é só isso, óbvio. E o Flutter, ele provê para a gente, eu não tinha falado para vocês das views híbridas e das views virtuais, então, o Flutter, ele provê para a gente todas essas plataformas dentro dele, todo esse tipo de renderização de view nativa. A gente tem, para renderizar views do tipo híbrida, no formato híbrido, a gente tem o Platform View Link e o UI Kit View, e nas views virtuais, a gente só tem o Android View. O Android, quando a gente está fazendo para a plataforma Android, a gente tem duas que a gente pode utilizar. O Platform View Link e o Android View. Ou seja, a gente pode, no Android, optar se a gente quer renderizar aquilo como view virtual ou híbrido. Agora, no iOS, a gente só pode renderizar ela como view híbrida. Mas, assim, em todo aplicativo que quando você está fazendo, você vai notar uma performance bem melhor do iOS. Porque o processamento do iOS, desde os primeiros iOS, ele já é bem superior a muitos Androids. Ou seja, não tem problema rodar uma view híbrida no iOS, a não ser que seja um iOS bem capenga. Mas só que geralmente não é isso que acontece. Enfim, o iOS ele tem... Opa! O iOS ele tem esse processamento melhor. Então, o Flutter ele não colocou um tipo de renderização de view nativa no iOS. Ele deixou esse tipo de renderização só nas plataformas Android, que tem um poder de processamento um pouco menor em versões anteriores. Então é isso. Isso daqui é a nível de conhecimento teórico de views nativas e views híbridas. É isso, mas eu não vou mostrar só para vocês só isso, tá? Fiz dois códigos para vocês. Eu vou mostrar como funciona a comunicação via canais e via views, hospedagens de view. E nessas duas, assim, essa primeira que eu vou mostrar, ela é mais simples do que a outra, até porque é a contida na documentação. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de player que foi implementado em plataformas nativas. Claro que não é um player completo, mas ele tem as funcionalidades básicas que um player tem que prover para a gente. Tá, então, começando aqui pela estrutura do Flutter. Aqui eu só criei um projeto Flutter, tá? Direto. E quando a gente cria um projeto Flutter, ele é criado com a criação do projeto Flutter, ele cria dois arquivos para a gente, o arquivo Android e o arquivo iOS. Para que você entre naquela pasta Main Activity que eu falei para vocês, você tem que navegar aqui por Android, App, Source, Main, e aí, lá no finalzinho dessa pasta aqui, Kotlin ou Java, dependendo de onde você faz, mas Java aqui só os estranhos usam Java, aqui ó, aí você vai aqui na Main Activity e já vai ter ela. Quando você está fazendo o código nativo, tá? Quando você baixa o projeto do zero, na verdade, ele vai vir assim para vocês, ó, sem nada. E aí você pode ter a liberdade para fazer o que você quiser aqui. Vou ligar aqui a luz que está escuro. E no iOS é diferente, tá? Você entra na pasta iOS, na pasta Runner, e aqui está o App Delegate. E aí você pode fazer o código que você quiser, ele também vai vir vai vir assim. E aí você faz o que você quiser nele. Tá. Recomendações quando você está fazendo isso. Toda vez que você estiver codando no nativo do Android, utilize o Android Studio, porque ele já vai prover para você um kit completo de funcionalidades, de imports e etc., que o VS Code não vai prover para você, a não ser que você faça muitas e muitas modificações. E quando você está fazendo para iOS, utilize o Xcode. Assim,
Eu só utilizei o Swift com o Xcode, e o Xcode já dá vários avisos de dicas para a gente. Eu nunca cheguei a fazer nada do iOS fora do iOS, e na verdade eu acho que nem tem como. Pode até ter como, mas você não vai conseguir rodar, né? Porque é fechado o código do iOS para que faça esse tipo de coisa. Mas enfim, tem gente que acha que é mais fácil o Swift do que o Kotlin. Eu, particularmente, acho esse código aqui bem mais interpretável que esse. Então, eu vou começar por ele, tá? Seguinte. Quando a gente cria um projeto Flutter, a gente já vem com essa estrutura e eu fiz algumas modificaçõezinhas, tá? Seguinte, ó, eu criei dois tipos de plataformas de métodos. Então, o Flutter ele já mostra aqui pra gente, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá bom desse tamanho aí? Vocês estão conseguindo ver legal? Ou tá muito grande? Tá bom. Tá perfeito. A gente tem esse Platform Only Channel, que foi o nome que eu dei, porque é uma plataforma que só vai ser de canal e uma plataforma que vai ser de view. Tá, então aqui, ó. Eu criei esse canal de método com o nome padrão, ou seja, com sample.flutter.dev/battery. Quando eu vou na main activity, você vê que eu já adiciono numa variável essa string aqui que está dando match aqui no Flutter, ó, exatamente a mesma string. E quando eu faço um canal de comunicação, eu pego o method channel, que quando a gente importa ele, tá? Esse method channel, eu passo o Flutter Engine.dart.binary messages. O que é que isso vai fazer? Eu estou pegando essa Flutter Engine, que ela é chamada, na hora que eu estendo esse método de Flutter Activity, que ela tem responsabilidade de ligar a plataforma nativa com o Flutter, tá? É isso que ela faz. E esse Dart Executor.binary message são as mensagens que estão sendo enviadas. Ele vai ler todo tipo de mensagem que eu estou enviando do Flutter para cá. E aí eu seto o channel, que vai ser o nome desse canal aqui, ó, que ele vai dar match no Flutter. Ou seja, eu estou chamando esse nome aqui, que vai dar match com esse camarada aqui, que aí eu já sei que esse canal aqui, ele está referente a esse tipo de chamada. Tá. Dentro dele, eu criei um método chamado getBatteryLevel. Ou seja, toda vez que eu chamar no Flutter esse tipo de método, ele vai me retornar um valor. No caso, ou o nível da bateria ou um erro. E aí eu tenho que implementar também, né, para pegar a bateria do device. Isso aqui já é um código nativo. Então, quando você está... É algo meio óbvio, né? Quando você está codando no nativo para o Flutter, você tem que ter o conhecimento de nativo para que você consiga manipular views ou métodos daquela plataforma. Então, no Flutter, para que eu chame esse método aqui, ó, aqui eu já criei o canal de comunicação, Platform Only Channel. Beleza. Nessa função aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, Platform Only Channel, e vou invoke method. Porque assim, aqui eu criei o canal de comunicação. Beleza, tá dando match com a comunicação no nativo. Esse invoke method vai ser o seguinte, ó. Dentro desse canal de comunicação, chama esse método aqui, ó. E daí ele vai chamar. No caso aqui, ele está me retornando o valor, então eu estou adicionando aqui em result já, sem inteiro. E aí eu adiciono bem aqui, nesse battery level. Só que, se vocês veem aqui como é que está o código, eu posso retornar também um erro de unavailable, battery level not available, enfim, eu estou enviando um valor para o Flutter que, poxa, aquela comunicação deu errado. Então aqui eu estou fazendo um try catch, né? Então se der errado, eu adiciono um string diferente para battery level, ou seja, isso daqui vai cair por terra, eu nem vou entrar aqui, ele vai cair aqui e já vai ser jogado para cá. E aí eu trato a exceção no próprio Flutter. Isso aqui é importante porque se der algum problema no nativo, você já tem como ter um feedback e não deixar a aplicação quebrar, e também dar um feedback para o usuário ou não dar o feedback para o usuário e resolver alguma coisa no código internamente, dependendo da regra de negócio que o projeto tiver, né? Então, beleza. Outra coisa que é interessante... Aqui, ó. Toda vez que a gente faz esses canais de métodos, eles funcionam bem como um switch case da vida, né? A gente tem os canais de métodos, mas quando eu não tenho um canal de métodos, se eu chamo, por exemplo, algo que não está implementado, é interessante eu ter essa condição default aqui. E quando eu não tiver canal de método implementado, eu retorno um result.not implemented. Não sei como falar implemented em inglês. É muito difícil.
E aí eu já retorno para o Flutter dizendo que, poxa, não tem esse canal de método implementado, e é isso aí. Beleza. Entrando no Swift, eu vou ter aquela mesma manipulação tranquilinha aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui já é um código um pouco diferente do Android. E eu tenho esse Battery Channel, que foi o nome do canal que eu dei. Ele vai ser... Esse Flutter Method Channel, ele é equivalente a esse Method Channel que eu coloquei o nome aqui. Ele tem por tag sample.flutter.dev/battery, que é o mesmo que eu dei para o Flutter. Ou seja, você está vendo que está dando match sempre. E aqui eu estou setando as mensagens que estão vindo do Flutter para cá, para que eu já tenha essas mensagens também todas configuradas nesse method channel. E aqui só preciso chamar também do mesmo jeito que está o outro, tá? Ó, inclusive os nomes são iguais, set method call handler para os dois. E aqui, se tiver um battery level, eu retorno para ele. Se não tiver, eu só retorno que aquele método não foi implementado. E é isso, basicamente, é assim que funciona. Deixa eu rodar para vocês aqui. Todos esses códigos aqui, eles têm suas especificidades, tá? Por exemplo, eu consigo rodar isso daqui tranquilamente no Android e funcionar com esses canais de métodos. Só que quando eu rodo no iOS, quando eu estou rodando em emuladores, ele não me retorna a bateria. Mas em emuladores no Android ele me retorna, no iOS ele não me retorna. Então, são especificidades de plataforma que a gente também tem que cuidar quando a gente está desenvolvendo. Aqui, ó. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, nesse Get Battery Level, ele vai chamar essa função, que vai que vai invocar o método nativo, que vai me retornar quantidade de bateria. Então, retornou 100% porque é a bateria do device aqui que ele está mocado, então sempre vai ser 100%. Para eu rodar isso aqui, eu tenho que rodar num device físico do iOS para ele me retornar, porque se eu rodar no emulador, ele vai me retornar uma instância de erro, que como eu estou tratando, vai retornar um failure to get battery, aí vai mostrar o erro aqui. Tá. Esse daqui é canal de comunicação puro. Agora, o hosting de view, que é muito mais interessante. Quando a gente entra aqui na... Deixa eu só diminuir esse código, está muito grande. Quando a gente entra nas plataformas nativas, a gente tem o seguinte, ó. Vou começar agora pelo iOS. No iOS, na verdade, vou começar aqui pelo Flutter, que faz mais sentido. Ó. No Flutter, o que é que eu tenho que fazer? Para chamar uma view nativa, como eu falei para vocês, eu tenho que ter ela implementada já no Flutter como view híbrida ou view virtual. Então, eu coloquei uma view virtual no Android e uma view híbrida, que é a única que me permite o iOS. Tá. Aqui, quais foram as configurações que eu coloquei? Eu coloquei uma view type, que ela vai receber a tag única de comunicação daquela view que está no nativo para o Flutter. Esse creation params aqui, ele vai ser os parâmetros que na hora da criação dessa view eu vou estar chamando, eu vou estar enviando para ela do Flutter para o nativo. E esse creation param codec aqui é só para fazer com que esses parâmetros aqui sejam lidos lá na hora. Se eu tirar isso aqui, vai dar bigode. Então a gente tem que deixar isso aqui. Beleza. Ok, no Flutter eu tenho esse text view type aqui. Tranquilo. Como é que ele está feito no nativo? A gente tem duas implementações diferentes, tá? Tanto no Android quanto no iOS, mas só que elas são equivalentes. No Android, no iOS, no caso, eu gero um plugin para eu registrar para eu registrar que está tendo uma comunicação Flutter com o nativo. Eu registro um plugin name, que esse plugin name aqui tem que ser diferente de todos os outros. Se você tiver várias views, ele tem que ser diferente de todas as outras views que você está utilizando. Eu defino uma factor, e essa factor aqui eu vou ter que chamar uma função que tenha implementado nela um Flutter Platform View Factor para funcionar. Nela eu vou passar as mensagens que eu estou recebendo daquele plugin que foi registrado Flutter com nativo. E quando eu for registrar aquela view para que ocorra de fato a comunicação, eu vou ter que passar o factor e também o tipo dela. No iOS é um pouco mais complicado. Mas aqui, ó, esse tipo dessa view que está linkada com essa view no Android, ela vai direcionar a comunicação para aquela view específica e o que vai ser renderizado nessa view é o que está no factor aqui, ó. Esse factor aqui, quando a gente entra nessa outra classe, essa classe também foi criada, tá, do zero. Ela estende o NSObject, que toda classe no Swift tem que estender para que consiga renderizar objetos, se eu não estou enganado.
E essa Flutter Platform View Factory aqui, ela vai permitir com que essa classe renderize views personalizadas Flutter para nativo. Ou seja, ela é de suma importância para que essa comunicação aconteça Flutter com nativo. Perfeito. Eu inicio essa view setando as mensagens vindas do Flutter para ela, e eu crio, e no create dela eu vou retornar uma view nativa, que eu vou passar para ela os frames, o ID, os argumentos e as mensagens do Flutter. Em a partição dessa view, tá? Nessa create, ela vai retornar o tipo de view que ela vai renderizar. E esse func create args codec, ela é importante para que faça com que o código nativo no iOS consiga ler esses creation params definidos aqui, tá? Beleza. Eu chamei essa native view aqui, está implementada aqui. E nessa native view eu tenho um canal de métodos que eu setei o nome, porque, como eu falei para vocês, não faz sentido eu criar uma comunicação Flutter com o nativo se eu não setar uma comunicação por canais, porque seria só a view crua sem modificação do Flutter. E é interessante que eu modifique ela. Nesse caso aqui é bem simples, vou mostrar para vocês, mas para outras propostas é de extrema importância ter canais de métodos, como foi o exemplo que eu dei do player. Se eu tiver só a view do player, eu não vou fazer nada nela, sabe? Só vou ter o player lá. Agora, é interessante que eu tenha canais de play, canal de pause, canal de seek-to, canal de enfim, vários canais que manipulem aquela view. Enfim, eu setei aqui, ó, criei um nome para ela, chamada View Method Channel aqui, e também tá aqui, ó, View Method Channel, ou seja, criei no Flutter. Criei aqui, beleza? Aqui, a inicialização dela, ela vai pegar todos os objetos que estão sendo passados para elas e inicializar aqui. Aqui eu tenho a inicialização dessa view, o init dela. Essa parte do dicionários, eu vou pegar todas as mensagens que eu enviei do Flutter, aqui, para cá, para que eu consiga ter essa manipulação. Eu pego aquele canal que eu setei, o Method Channel aqui. Eu crio um canal de métodos recebendo o Flutter Method Channel, passando aquele canal e também recebendo as binary messages que o Flutter proporciona para que exista essa comunicação de enviar parâmetros e receber parâmetros. E aqui eu faço a parte da implementação dos canais de métodos dentro do Method Call Handler. No caso aqui eu setei só um, que foi um canal de change text, para que toda vez que eu enviar informação do Flutter para o nativo, ele modifique o texto. E se eu chamar um canal que não foi implementado, que ele me retorne o result method not implemented aqui no nativo. E esse código aqui, assim, no Kotlin ele é basicamente a mesma coisa, só que é bem mais simples, ó. Se vocês forem ver, tudo aquilo no iOS é isso aqui, no nativo do Kotlin. Para mim, o Kotlin é bem mais fácil de fazer as coisas. Fazer essa comunicação, né? Essa Flutter Engine, que é basicamente comunicação Flutter com nativo, pego o controle dessa plataforma, registro ela e eu faço registro dessa view e do tipo da tag desse canal de comunicação para hostear essa view. Quando eu entro nesse Native View Factory aqui, ele estende esse Platform View Factory, que é basicamente essa extensão aqui desse Flutter Platform View Factory, que vai permitir com que a gente faça essas views de forma essas views de formas personalizadas no Flutter para o nativo. Eu crio os argumentos dela e retorno uma classe que é a que vai ser mostrada quando eu estiver fazendo essa comunicação Flutter com o nativo, que vai ser mostrado no Flutter, né? E aqui dentro, eu seto o nome dela aqui, ó, tá vendo? O mesmo nome que está lá no Flutter, View Method Channel. Eu criei também uma variável aqui de Channel Method. E na hora que eu estou inicializando essa view, eu estou setando para esse Channel Method o nome desse canal e as mensagens do Flutter. E eu estou dando um override no onMethodCall dele para que ele consiga ler todos os canais de método, todos os métodos dentro daquele canal que eu estabeleci previamente. Se não tiver nenhum valor, que ele retorne not implemented. Not implemented. Enfim, aqui eu estou pegando o nível da bateria e aqui o que eu fiz? Ó? No Flutter, nessa parte, eu fiz o seguinte. Toda vez que eu enviar um texto aqui, ele vai
entrar na plataforma, pegar aquela Platform View Channel, que foi a plataforma dessa view nativa, vai invocar o método chamado changeText, ou seja, esse changeText aqui, e vai passar por parâmetro um text que vai receber o texto que eu estou enviando aqui, ó, que eu estou mudando, né? Esse textinho aqui, ó. E aí no nativo, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu pego esses argumentos, eu pego o tipo dele, text, e adiciono no texto da view nativa. No caso, se a gente pensar, por exemplo, numa opção de um player, de um seek to, de um sair de uma posição e ir até outra, aqui eu poderia, por exemplo, passar o tempo dele. E aí eu já conseguiria mandar para o canal no nativo para que ele desse um pulo na timeline e no vídeo também. Então aqui eu posso colocar qualquer nome, que aqui tá preto, né? Eu botei também uma cor meio ruim aqui. Deixa eu mudar o RGB aqui diferente. Não sei qual vai ser renderizado. Toda vez que a gente mexer no nativo, pessoal, para que essa mudança reflita no Flutter, a gente tem que parar o projeto e começar de novo. Não tem para onde correr, né? A gente tem que começar de novo do zero. E é isso aí. É assim que a gente consegue hostear a view no... Assim, essa foi a mesma coisa, né? Ficou até pior, na verdade. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar... Não, é porque eu não manjo muito. 115, 115, 115 de RGB. Deixa eu ver como é que fica. Mas, enfim, esse tipo de comunicação que eu estou fazendo aqui é uma comunicação até bem boba, porque isso aqui o Flutter provê para a gente, que é só um text view. Estou mudando o texto do Flutter para o nativo. Mas coisas mais complexas ele não fornece. Aqui, ó, Obtalk, que foi o nome que eu dei por padrão. Ó. Na hora que eu criei aqui ele, vocês veem que eu estou enviando o parâmetro text default e estou enviando o Obtalk. E aqui no nativo, eu estou pegando isso daqui na hora que eu crio. Ó. Na hora que eu crio, eu peguei esse parâmetro que está vindo do Flutter e adicionei no texto que essa view vai receber, que eu criei aqui. Ó. E aí, ela recebeu esse texto. Aí, se eu mudar aqui, por exemplo, para Obtalk, terceira edição, e der um Enter, ele já envia esse canal para o nativo e já modifica isso para a gente. Tá? E aqui eu coloco o tanto que eu quiser. Vai chegar um ponto em que, se eu não definir um tamanho específico, ele vai dar 3 pontinhos, é o que acontece no iOS. Mas, enfim, é isso aí, ó. Essa é a comunicação Flutter com nativo a comunicação Flutter com nativo tanto de canais, de canais de métodos, quanto host de view nativa com canais de métodos. Esse daqui é um exemplo bem bobinho, tá? De uma comunicação Flutter com nativo, porque é algo que a gente não vai utilizar de jeito nenhum, tá? Só para hostear um texto. Mas eu vou mostrar para vocês esse outro projeto aqui. Aqui, ó. Que ele vai mostrar para a gente... Um momento. Que ele vai rodar para a gente... Deixa eu setar aqui o bagulhete. Tá. Um momento. Deixa eu rodar aqui. Tá, esse projeto aqui eu já tinha feito há um tempinho atrás, tá? Inclusive eu botei ele para rodar hoje só para ver se estava tudo ok. Ele rodou de boas. Ele é um projeto de um player bem simples, que tem essas comunicações. Ó. Vou entrar aqui no Android para vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho o init player, que vai ser o método de inicialização dele. Eu tenho o pause, eu tenho o play, ele é bem simples. Quando eu entro aqui na main dele, ele está um pouco melhor estruturado do que o outro. Deixa eu entrar aqui onde eu defini o Android, viu? Que aqui a gente está chamando. Todos os métodos, quando a gente está chamando no nativo, no Flutter, para chamar o nativo, a gente tem esse onPlatformViewCreated. Deu um erro aqui. Enfim, talvez eu não vou conseguir, tá, pessoal? Eu rodei antes, mas... Deixa eu ver qual o problema que está dando aqui. Perfeito. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Esse onPlatformViewCreated, ele é um callback function. Então, na hora que aquela view for criada, ele já vai chamar 2 canais de métodos que já estão implementados, tá?
E aí, tipo assim, ele deu fetch, ele criou a view, e daí ele chama esses dois, e aí ele vai conseguir fazer as mudanças no player. Por exemplo, eu criei uma view do player, mas eu não estou mandando por parâmetro nada. Então, bem aqui, eu inicio o player e ligo os listeners no player. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para gente. Espero que ele abra aqui, tá? Porque demora um pouco aqui. Esse erro que está dando aqui é um erro de... Possivelmente eu não estou setando o safety nesse caso aqui dele, porque ele também tem isso. Vamos esperar que ele abra. Tá? Ele abriu já o projeto aqui para a gente. A gente entra aqui na view. Possivelmente vai dar um errinho aqui para a gente resolver. Aqui, ó. São coisas que, por exemplo, o VS Code não dá para a gente esse tipo de modificação, mas aqui dá. Agora, quando eu rodar o projeto, ele vai funcionar de boas. Então, é isso aí, eu já tenho aqui. Daí, ó, o que eu fiz aqui, ó? Ele criou a view e logo após ela ter sido inicializada, ele chamou esses dois canais aqui de eventos, ó, esse Init Player e esse Listen Player. Esse Listen aqui não vai dar tempo de eu falar para vocês, mas ele basicamente vai ouvir todos os eventos que estão acontecendo que eu setei. Ou desbuffering, para ver se o player está recebendo, se ele está carregando, qual é o tempo atual dele, se o estado dele está pausado, se está playing, se deu problema, se está idle, né, se deu problema, enfim. Então ele carregou o player, está lendo os eventos, eu vou dar play no conteúdo e dele vai tocar aqui, deixa eu... Está baixado. 4, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Esse aqui é um exemplo de eventos que eu estou lendo no nativo e mandando para o Flutter, ou seja, o tempo atual do vídeo. E esse daqui é a duração do vídeo. Quando a gente está trabalhando com player de vídeo, é sempre interessante a gente sempre pegar essa duração do manifesto, porque a gente tem certeza de qual o tempo final do player, né? Mas, enfim, que é um exemplo de algo no Flutter, a comunicação Flutter com nativo que faz bem mais sentido do que aquele do texto e é bem mais interessante. Aí, pessoal, minha parte é isso, basicamente isso. Esse código aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, também está lá no GitHub, se vocês tiverem interesse.